pessoal do vlog, tudo bem com vocês? Depois de 84 anos sem aparecer aqui no vlog da Liga, eu estou gravando vídeo pra vocês. Exatamente, euzinha, Hel, na Liga dos Betas, no Nia, em tudo quanto é lugar, vocês podem me encontrar como Hel, né? Meu nome é Ellen. E eu fui convidada e mais ou menos assim forçada, através de ameaças e tudo mais, pelos subcoordenadores do vlog da Liga, a gravar um vídeo especial para o mês do Halloween, mês de outubro, ok? E vocês devem estar se perguntando, mas o que a Ellen está fazendo aqui se ela não gosta de terror, não é mesmo? Pois é, a Ellen não gosta de terror, mas a Ellen gosta de coisas esquisitas. Então eu resolvi, em vez de trazer resenhas de livros, eu vou trazer resenhas de alguns filmes que eu gosto bastante. Que tem a ver assim com essa atmosfera do Halloween e tudo mais. Assim não dá, produção, assim não dá. Na área do cinema a gente encontra, assim, especificamente falando, um diretor que adora coisas esquisitas, meio góticas, meio assim, sombrias, mas ao mesmo tempo com uma pitada de comédia, ou seja, sou euzinha toda, e eu não poderia estar falando de nenhuma outra pessoa que não fosse aquele diretorzão do caramba, né, gente, que é o Tim Burton. Todo mundo conhece, provavelmente todo mundo da minha geração já assistiu um ou dois ou vários filmes dele. Tim Burton é um cara fantástico, então eu escolhi 3 filmes dos meus prediletos pra fazer assim um breve comentário sobre eles, trazer algumas curiosidades pra vocês aproveitarem e assistirem nesse mês de outubro, não é mesmo? Se vocês são assim como eu, sabe, que são uns góticos meio revoltados, né, que são aqueles góticos que não gostam dessas coisas pesadas, né, esse negócio de terror assim, é um gótico meio depressivo assim, tipo eu, então essa resenha é pra você. Então, vamos lá. Antes de falar dos 3 filmes que eu escolhi, eu queria começar falando um pouquinho sobre a vida do Tim Burton, né? Apenas algumas curiosidades, assim, porque é bacana a gente falar um pouquinho da pessoa que tá por trás dos filmes. Vou fazer um breve resuminho aqui, né? Se você não sabe quem é Tim Burton, quem é Tim Burton? O Tim Burton, ele foi uma criança como todos nós, né? Uma criança problemática, né? Que não gostava muito de escola. Foram tempos difíceis pro pobre do moço. Então, o que ele fazia pra se divertir nessa época, né? Nessa vida dura de escola, na infância, né? Uma vida solitária. Como ele se distraía? Vocês acham que ele, né, faz filmes de terror à toa? Não, claro que não, né? Tudo teve um começo. Então, começou na infância dele, com ele passando as horas vagas dele, vendo filmes de terror e lendo literatura de horror também. E quem era o xodó dele, maravilhoso, né? O amor da vida dele? Exatamente, Edgar Allan Poe. Mas eu nem vou falar desse cara porque na resenha do próximo sábado o vlog tá trazendo uma convidada que é tipo assim, tiete do Edgar Allan Poe e vai ficar 15 minutos falando dele. Então assistam, tá, pessoal? Ok? Mas enfim, vamos deixar o Edgar Allan Poe de lado um pouquinho e vamos falar de Tim Burton. Então o Tim Burton passava a infância dele lá, lendo, né, os trecos lá do Edgar Allan Poe e tal, e ele cresceu assim, gostando bastante desses negócios assim, né, meio sombrios e tal, e ele tinha talento para artes. Então depois que ele terminou lá o colegial e tudo mais, ele recebeu uma bolsa da Disney para estudar animação para eles, né, e depois, posteriormente, trabalhar como assistente de animação, ou alguma coisa do tipo. Só que daí, o que aconteceu? Ele lá, né, depois que estudou os 3 anos de animação, já tava trabalhando como assistente pra Disney e tal, ele ajudou a fazer alguns curtas, longas, não me lembro muito bem. Só que a Disney começou, assim, a achar que a atmosfera que ele botava, assim, nas animações dele era meio dark, sabe? Não era muito, assim, um negócio da Disney, né? Então, como é que um cara gótico foi parar na Disney? É o que a gente não sabe, né? Enfim, deve ser o lado comediante dele. Mas, no final das contas, ele foi demitido, porque a Disney falou, né, desculpa, mas a gente não te quer. E aí isso abriu as portas para ele poder fazer as coisas que ele gostava e que ele começou a produzir e a dirigir, né? Que são os filmes maravilhosos que a gente conhece hoje. Como todo mundo começa por baixo, né? Os primeiros filmes que ele produziu eram de baixo orçamento, mas ainda assim fizeram um sucesso, até um sucesso razoável, mas hoje são basicamente uns clássicos, assim, né? Desses filmes meio esquisitos e tal, eu adoro. Então eu vou falar dos 3 que ele fez, que são os que eu mais gosto. Desculpa pra quem é fã de animação, que eu não trouxe a animação mais famosa dele aqui, que é a Noiva Cadáver, já vou avisando, mas já tô aproveitando e fazendo uma menção honrosa. Quais são eles, Ellen? Você falou e não falou? Quais são os 3 que você mais gosta? Muito bem, então o primeiro, Os Fantasmas Se Divertem.
que em inglês é conhecido como Beetlejuice. O segundo é o amor da minha vida, é o meu predileto dos três, tá? Que é Edward Mãos de Tesoura, em inglês Edward Scissorhands. E o terceiro que eu vou falar, e por último, que assim, embora não seja o meu predileto, é um dos mais legais, assim, melhor produzidos, talvez, né? Nessa época o Tim Burton provavelmente já era muito famoso em 1999, né? Para, né? Não precisava, né, de se virar com baixo orçamento. Então, eu estou falando de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ou, em inglês, conhecido como Sleepy Hollow, ok? Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre Os Fantasmas Se Divertem. Ele foi lançado no ano de 1988 e, assim, um dos atores principais são o Alec Baldwin. A gente tem também a Geena Davis, que é aquela atriz do Stuart Little, que é a Senhora Little. E a Winona Ryder, que hoje em dia é conhecida pelo papel dela em Stranger Things. E é muito engraçado, vou fazer um parênteses aqui rapidinho, que nos filmes do Tim Burton você pode reparar que ele tem uma escolha, assim, bastante peculiar de atores, que são os atores que sempre acompanham ele nos filmes, que é o Johnny Depp, lindo, maravilhoso, a Winona, também tem a aparição do Christopher Lee, que ele era fã, ele também era, tipo, muito fã do Vincent Price, que faz uma aparição em Edward Mãos de Tesoura. Mas enfim, essa galera assim era o que ele gostava de trabalhar. Então eles estão presentes em mais de um filme do Tim. Bom, então, voltando pra história dos Fantasmas Se Divertem, é uma história assim muito doida, porque geralmente nos filmes de terror clássicos que a gente conhece, existe uma casa que é mal assombrada e tem os espíritos lá, né, que, enfim, atrapalham a vida dos seres humanos. Nos Fantasmas Se Divertem é completamente contrário. Por quê? Porque existe um casal que morava numa casa e aí acontece um acidente, eles morrem, né? Passam dessa pra melhor, porque aqui a gente tá na pior, não é mesmo? E, enfim, eles, coitado, eles estão com a casa amaldiçoada também. Mas amaldiçoada do quê, se eles já são fantasmas? Amaldiçoada de humanos, né? Porque ninguém merece tu morrer e ter um humano enchendo o teu saco na tua casa, né? Enfim, eles tentam pensar em diversas maneiras de fazer esse novo casal, essa nova família que tá na casa deles ir embora. E esse casal, né, a madrasta e o pai, eles têm a filha, tá? Que é a Winona Ryder, que é assim, uma gótica revoltada, e ela é a única da família que ela consegue ver esses fantasmas e fazer assim, contato com eles direto. No fim das contas, a história vai se passando, e no original, como eu já disse, o nome desse filme é Beetlejuice, que é o nome de um outro fantasma, que assim, ele é um porqueira, ele é um personagem assim, muito porqueira, e que ele tenta de todas as maneiras, né, voltar assim para um plano, vamos dizer assim, um plano onde ele tem liberdade, né, como morto, para poder atazanar a vida dos humanos e tudo mais, porque ele tá meio assim impossibilitado por causa de algumas coisas que ele fez no passado. Nem quando você é fantasma você pode fazer tudo que você quer, senão tem algumas punições, não é mesmo? Só que assim, esses fantasmas, né, que moram na casa, eles chamam então o tal do Beetlejuice pra ajudar eles a espantar os vivos da casa. Só que, em vez de Beetlejuice ser uma ajuda, ele só atrapalha. Tipo, ele é muito chato, tipo, ele é um cara bem nojento, vamos dizer assim. Mas a história é muito engraçada e tem uma trilha sonora maravilhosa que eu adoro, assim, até pra dançar. Existem duas músicas que aparecem no filme, que é do cantor Harry Belafonte. Tem uma cena, assim, muito icônica nesse filme, que eu não vou contar como é a cena, mas basicamente assim, eles estão na sala de jantar e começam a dançar Banana Boat Song. É ótima. E a última música que encerra o filme, assim, maravilhosamente é deixa eu lembrar o nome aqui, Jump in the Line. É muito bacana. Enfim, vocês têm que assistir o filme pra saber mais. Ele ainda conseguiu ganhar o Oscar de melhor maquiagem, ou seja, pra época, né, embora, né, não fosse, né, não tivesse todas as tecnologias que a gente tem hoje, ele ainda ganhou o Oscar de melhor maquiagem e é muito bacana. Realmente, vale a pena. O segundo filme, então, que eu quero falar, que é o amor da minha vida, que é o Edward Mãos de Tesouras. É um filme, assim, que fotograficamente ele é maravilhoso. A maquiagem também, na minha opinião, é impecável. E ela trouxe, assim, não o Oscar, mas alguns outros tipos de premiação para o filme em si. No Edward Mãos de Tesouras, o personagem central, vamos dizer assim, da história é feito pelo ator Johnny Depp,
na época em que ele era lindo e maravilhoso. O Edward Mãos de Tesouras é um filme bastante peculiar, porque ele tem essa atmosfera, né, gótica, negra e tal, e ao mesmo tempo com aquelas pitadas de humor que o Tim Burton coloca no filme, mas ao mesmo tempo é uma história muito tocante. Eu acho que dos 3 filmes é, assim, o mais tocante, por causa, talvez, da crítica social que ele faz lá no fundinho, apesar da comédia e do aspecto sombrio, e por mostrar, né, como que as pessoas diferentes, elas são julgadas pela sociedade. Porque, assim, o Edward, ele não é um humano, ele foi criado por um inventor, que ele acabou morrendo, e eles moravam numa espécie de mansão no topo de uma montanha de uma cidadezinha pequena. E esse inventor, né, como eu já disse, ele morreu antes de terminar o Edward, né, que antes ele era uma espécie de robô. Ele morreu antes de dar mãos para o Edward, e o Edward só possuía uma espécie de mãos de tesoura. E o sonho dele era ter mãos reais para realmente se parecer com um humano. E depois que esse inventor morreu, o Edward ficou sozinho lá nessa mansão. Só que na história também existe uma outra família, uma família normal, com uma vendedora de cosméticos, que ela passava, né, o dia inteiro tentando vender cosméticos para vizinhas, e as vizinhas não davam moral para elas. Mas como vocês sabem, vendedor de Avon, né, de cosméticos, é uma pessoa assim brasileira que não desiste nunca. E aí, já que a mulher não conseguia vender o tal dos cosméticos lá para as vizinhas, ela pensou assim, né, por que não tentar ir lá naquela mansão mal assombrada e vender o cosmético para quem mora lá, não é mesmo? Afinal de contas, né, as pessoas aí que não são humanas também precisam estar bem arrumadas. Então ela foi lá vender o tal da Avon lá pra pessoa que ela encontrasse lá em cima. Eu não sei o que tem na cabeça desse povo que é vendedor, né? Porque se fosse eu e visse uma casa mal assombrada ou com aspecto sombrio, eu sairia correndo, eu não iria vender as coisas lá. Mas essa mulher era meio doida, né? Então ela foi. E aí, chegando lá, ela encontrou o Edward. E ela viu que ele era diferente, que ele estava assustado, que ele vivia recluso, sozinho, e ela ficou com pena dele. E ela resolveu trazer ele pra casa dela, pra morar com ela e com a família dela, que ela tinha o marido e a filha. E aí ela começa a ensinar, né, ao Edward como viver em sociedade. Esse filme, ele tem bastante estereótipos, então as vizinhas eram fofoqueiras, então quando essa mulher chega com o Edward na casa dela, vira um alvoroço total e completo na vizinhança, e tem aquela vizinha também que é super radical religiosa e que fala que ele é o demônio e não sei o que tem. E no fim das contas, o Edward, ele é aceito pela sociedade, pelo bairro, apenas porque ele tinha como oferecer coisas e vantagens para o pessoal dessa vizinhança. E que vantagens eram essas? Ele ofereceu os serviços dele, né, de corte de cabelo, podar as árvores das casas, a grama e tudo mais, que era o que o pessoal tinha muito naquela época nas casas deles, né. Mas a partir do momento em que o Edward, ele, né, começa a não atingir as expectativas de algumas vizinhas, né, assim, vocês têm que assistir para saber do que eu tô falando, então a sociedade começa a fazer com que a imagem dele seja deturpada e começa a prejudicá-lo de várias formas. E é lógico, né, como todo bom filme que Ellen gosta, tem um romance, enfim. O Edward, ele se apaixona, assim, tipo, um amor à primeira vista pela filha da mulher, que ele vai morar na casa, e assim, no começo ela não gosta dele, mas depois tá rolando um sentimento, assim, e tal, e é muito bonitinho. Essa menina que se apaixona pelo Edward, ela é feita também pela atriz Winona Ryder. E nesse filme ela está loira, assim, bem bonita. E o Johnny Depp com aquele cabelo maravilhoso, estilizado, né? Pro papel do Edward, assim, é maravilhoso. Realmente, todas as caras e bocas que ele faz é impagável, é o melhor do filme. E algumas curiosidades desse filme, por exemplo, é que o Edward, no filme todo, né, o Johnny Depp não teve problema para decorar falas. Ele, né, tinha que se preocupar só com interpretação, porque durante o filme todo o Edward só fala 169 palavras, né? Então, decorar fala foi o de menos pro Johnny Depp nesse papel. E uma última curiosidade que eu queria falar sobre o Edward Mãos de Tesoura é que, assim, embora ele seja interpretado pelo Johnny Depp,
Depp, alguns outros nomes na época que ele foi feito, que foi no ano de 1990, alguns outros atores eles foram cotados também antes do Johnny Depp. O Tom Hanks, gente, até o Michael Jackson, olha que coisa louca. E o Tom Cruise e o Jim Carrey. Mas, né, amém que foi o Johnny Depp, porque ninguém poderia interpretar tão bem quanto ele, sinceramente. Essa é a minha opinião. Ok. E por último, eu gostaria de falar, né, da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Esse, assim, é o mais, vamos dizer assim, né, talvez de suspense ou sombrio de todos e tal. Tem mais sangue lá e tal, matança. Mas ele também é o mais recente desses três, que foi feito no ano de 1999. E na época, o filme, ele foi reconhecido como o maior set já construído na Inglaterra, porque a cidade que chama Sleepy Hollow, que é onde se passa a trama da história, ela demorou 3 meses para ser construída, então ela é muito grande. Se vocês separarem, né, como sempre, os filmes do Tim Burton, a atmosfera sombria do filme, mas a imagem, gente, a paisagem, a fotografia, é tudo assim maravilhoso. Muito bem construído. Feito também com o nosso maravilhoso Johnny Depp, né, com aquelas caras e bocas. E assim, o personagem dele, basicamente na história, é um detetive, um investigador que chama Ichabod. O Ichabod, ele é assim, um cara que acredita muito na ciência e ele vai contra os métodos de tortura que o pessoal usa na época, que é tudo retrógrado, não sei o que tem, e ele critica a sociedade e tal, mas enfim, né, era aquele cara que enchia o saco. E aí, ele é levado, né, na cidade lá que ele mora, Nova York, se eu não me engano, aí pra essa cidadezinha pequena, Sleepy Hollow, onde estão acontecendo alguns assassinatos seguidos num espaço curto de tempo, e ninguém sabe de onde que tá vindo esses assassinatos. Quer dizer, tem a lenda na cidade, né? Mas ele chega lá sem saber que existia essa lenda, que é a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E assim, esse cavaleiro foi um cara que viveu não muitos anos atrás, tipo uns 20 anos atrás, talvez, e ele saía matando todo mundo, arrancando a cabeça e tal, e depois aconteceu umas tretas lá que ele também morreu, perdeu a cabeça, e aí a cidade inteira acredita que é esse tal aí de Cavaleiro Sem Cabeça que tá saindo pra matar o povo da cidade, arrancar a cabeça deles, né, e levar a cabeça embora, e ninguém sabe por quê. E assim, o Ichabod, como muito cético, ele tenta investigar das maneiras dele lá o que tá acontecendo, né, pra estar ocorrendo esse assassinato. A história é bem interessante e é muito engraçado porque, apesar de ser bastante cético e inteligente de certa forma, lógico, ele também é super cagão, vamos dizer assim. Então assim, eu perdi a conta de quantas vezes ele desmaia no filme, assim, por ver sangue ou qualquer coisa do tipo, sabe, sobrenatural. Então ele, assim, desmaia toda hora. Existe o par romântico dele na história, que é feito pela Christina Ricci, né, que tá sempre nesses filmes meio doidos, né, desde A Família Addams, na infância dela, e assim, é bem bacana. Eu gosto bastante da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, assim, dos 3 filmes, se você gosta, assim, de um negócio um pouco mais, assim, com substância, vamos dizer assim, não, um negócio, assim, um pouquinho mais sério, assim, vocês vão gostar mais da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Porém, Edward Mãos de Tesoura vai ser o meu predileto. E apesar do baixo orçamento, eu adoro, gosto muito. Os fantasmas se divertem também, gente. Então, essas são as minhas 3 dicas para vocês assistirem nesse mês de outubro, tá? Assistam os filmes do Tim Burton, assistam os outros filmes dele também, que não dá tempo de fazer todas as resenhas, né, dos filmes deles aqui. Então, estou fazendo os meus prediletos. E assim, gente, aprecie, porque o cara, ele consegue, assim, juntar o melhor dos 2 mundos, né? Tipo, do sombrio gótico, meio, né, dark e tal, com comédia, né? Quem é o diretor que consegue fazer isso tão bem quanto Tim Burton? Não tem! Então, tipo assim, se você é paz e amor, não gosta desses terrorzão doido, né? Que o povo gosta, assim, eu não gosto, não chego nem perto. Assistam Tim Burton, que vocês vão gostar. É isso, essa é a minha dica de hoje. Desculpa que a lista é péssima, enfim. Beijos, até semana que vem. Não percam, hein? Resenha semana que vem. Especial do Edgar Allan Poe. Beijos e tchau.